O governo anuncia cortes de 26 bilhões de reais em gastos e a volta da CPMF para ajudar a zerar o déficit no orçamento e atingir a meta fiscal. Marco Antônio Villa, acho que já está mais do que claro para os brasileiros que nós estamos vivendo essa situação porque o governo no passado gastou mais do que deveria, né? Perfeito. Agora, a gente tem um problema aí que é um rombo de 30 bilhões para o orçamento do ano que vem. O governo diz o seguinte, só 9,5% do total, ou seja, 115 bilhões de um orçamento de 1,3 trilhão, né, são contingenciáveis, ou seja, ele só consegue mexer numa porção muito pequena do governo. E ele diz o seguinte, estou mexendo, só que mesmo assim a conta não fecha, precisamos criar impostos para isso. O governo está certo? Não, o governo está totalmente errado. Imagina o seguinte, no dia 31 de agosto apresentou esse orçamento, 31 de agosto. Apresentou orçamento com um déficit de 30 bilhões e 500 milhões de reais. Tal. Aí houve um barulho danado, entre outros a queda do grau de investimento do Brasil agora na semana anterior. Aí fizeram um novo orçamento. A primeira pergunta, como é possível confiar num governo que apresenta um orçamento anual? Olha que orçamento, você tem um ministério que cuida disso, Ministério do Planejamento e do Orçamento. E que 2 semanas depois disse que não, agora é possível você resolver a questão do déficit fazendo uma série de gastos. Lembre-se que com relação aos impostos, o CPMF, corte de gastos, a CPMF foi proposta num dia, 3 dias depois o governo voltou atrás e agora voltou outra vez a propor a CPMF. Então, se nós olharmos o que a reportagem apresentou, Ricardo, em relação a cortes, é algo gravíssimo, que vai afetar duramente a vida dos mais pobres, especialmente, mas não só, vide, os servidores públicos não vão ter reajuste. Puxa, que maravilha, hein? Um governo de esquerda esse. Os servidores públicos não vão ter ajuste e o governo vai economizar com isso 7 bilhões. Ou seja, reajuste, você que é servidor público ou que é aposentado como servidor público, pode tirar o cavalo da chuva que não vai ter. Isso, segundo, vai ter um abono de permanência que eles vão cancelar, que é de 1 bilhão e 200 milhões, que é apelidado entre os funcionários de pé na cova, que é o seguinte, você tem de tempo para se aposentar, mas não se aposenta e recebe um adicional do governo, que com isso o governo acaba economizando se contratasse uma outra pessoa para o seu lugar. É o chamado pé na cova. Vai cortar 1,2 bilhão. E vai cortando da Minha Casa Minha Vida, 4 bilhões e 800 milhões, do PAC 3,8 bilhões. A saúde, que é uma maravilha no Brasil, padrão primeiro mundo, como nós sabemos, a saúde vai perder 3 bilhões e 800 milhões de reais. Sem entrar em outros, dá um total, portanto, como foi destacado, de 26 bilhões. Isso é gravíssimo. Então, você imagina o seguinte... Além de fazer esses cortes que atingirão diretamente o bolso de todos nós, vai aumentar os impostos. Quer dizer, você já perde de um lado e vai perder do outro. De um lado, com a criação da CPMF com 0,2 e uma série de outros impostos, como já foi destacado um deles no caso da transação de imóveis. Aí a pergunta são muitas, evidentemente não dá para a gente apresentar todas elas aqui, mas se o governo produziu a crise, o executivo é que produziu, cabe ao executivo resolver, não é transferir ao legislativo. Isso não passa no Congresso Nacional. Vocês observaram que há uma contradição entre Eduardo Cunha e Renan Calheiros, um apoiando o outro não. Isso não passa. Essa proposta aqui não passa. Ou seja, a crise continua, o governo não tem qualquer iniciativa. Isso, na verdade, aprofunda a crise política e vai ter reflexos diretos na economia brasileira.